E mais uma vez uma pessoa perdeu muito dinheiro com o Nubank por conta de golpes envolvendo a engenharia social. Então fica atento nesse golpe, veja como esse golpe foi aplicado para que nem você e nem seus familiares sejam vítima, porque no caso dessa pessoa aqui, o tamanho do buraco é grande. Foram mais de 255 mil reais de prejuízo. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra para te contar o que aconteceu com essa cliente que teve tanto dinheiro perdido por conta de um golpe envolvendo o Nubank. Eu sei que muitas pessoas que me assistem gostam quando eu falo do Nubank e eu acho importante transmitir esse tipo de informação porque ajuda você a prevenir que isso aconteça com você ou com um familiar, com seu pai, com a sua mãe. Pessoas de mais idade geralmente costumam ter mais dificuldades ou até serem mais inocentes. Nesse caso foi uma pessoa até jovem, né? Tinha pouco mais de 30 anos e eu vou te dar maiores detalhes agora então. Oi, eu tô editando um vídeo agora, eu percebi que tem uns probleminhas técnicos, o fundo tá meio puxando, tem umas faixinhas brancas subindo, isso porque eu troquei a câmera aqui do estúdio faz pouco tempo e eu tô aprendendo ainda a mexer nas configurações dela, então aconteceu esse pequeno problema técnico, do qual eu peço desculpa e nos próximos vídeos não vai mais acontecer isso. Espero que o conteúdo desse vídeo, apesar desses probleminhas técnicos, ajude você. Então, de acordo com o UOL, a cliente chama-se Eliane Miranda, ela tem só 32 anos, ela estava juntando dinheiro para se casar e também para comprar uma casa no ano que vem. Então ela tinha boas economias já, e é importante a gente salientar que não é só o dinheiro que você junta que você pode perder. É pior, porque além de você perder suas economias, você também fica com dívidas, porque os golpistas fazem empréstimo no seu nome, usam o seu cartão de crédito, te deixando com as dívidas. Então, além de você perder seu dinheiro que você já tem, você perde o dinheiro que você ainda não tem. E foi o que aconteceu com ela então. Uma pessoa, né, uma golpista, entrou em contato com ela se passando por atendente do setor de antifraudes do Nubank, dizendo que o Nubank tinha identificado uma possibilidade de uma pessoa tentando fraudar a conta dela e por isso estavam entrando em contato para resolver essa situação. E aí o golpista é muito esperto, porque ele sabe que a pessoa que recebe esse tipo de contato já fica pensando, bom, é golpe. Então o que o golpista faz? Ele cria todo um cenário para que ele consiga finalmente convencer a vítima de que aquilo não é um golpe. Então nesse caso, a golpista entrou em contato e já tinha todos os dados da cliente. Isso que é o mais perturbador, porque como que ela tinha os dados da cliente, né? Pois é, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque a gente deixa nossos dados aí serem rastreados por vários sites, a gente sabe que direto acontecem vazamentos de dados, a gente sabe também que muitos lugares colocam qualquer pessoa para lidarem com os dados dos clientes, entenda-se suporte ao cliente, né? A gente sabe que não tem muito cuidado assim com quem trabalha nesses serviços de suporte ao cliente, então muitas vezes os dados de todos os clientes ficam nas mãos de pessoas que foram contratadas de qualquer forma ou nessas empresas terceirizadas que também tem muita rotatividade de funcionários, sabe como é? Então, os dados da cliente a golpista já tinha e a golpista já lançou logo de cara aquela frase célebre: não precisa me confirmar nenhum dado, que eu já tenho tudo aqui, só vou lhe pedir as confirmações e a senhora me confirma. É claro, a golpista não fala como se ela fosse uma golpista, ela fala como se ela fosse uma atendente, ela fala corretamente, ao fundo você ouve sons de teclado digitando para dar a entender que é uma central de atendimento, então é feito todo um cenário para que o cliente se sinta confortável para prosseguir naquela ligação, mas assiste até o final para você entender bem e não cair nisso, e principalmente quando terminar de ver esse vídeo, você precisa mandar esse vídeo para os seus familiares para que não aconteça o mesmo com eles, hein? Tô avisando. Apesar da cliente ter achado aquilo tudo muito estranho, ela prosseguiu ali com o atendimento, afinal de contas, a atendente, que era uma golpista, não estava pedindo dados, estava só confirmando os dados e estava dizendo ali que era do setor de antifraude, então você já fica assim, ansioso, se sentindo impotente, porque alguém está tentando fraudar sua conta, mas pelo menos, né, você pensa, bom, pelo menos o banco percebeu e está me ligando, né, e vamos em frente. Então ali naquela conversa com a golpista, né, que já tinha os dados da cliente, em algum momento a cliente ficou um pouco, sei lá, confusa, nervosa, estarrecida com a situação, e a golpista induziu essa cliente, essa vítima, a instalar um aplicativo no celular dela ali. Provavelmente a golpista deve ter pedido para ela entrar no navegador e digitar algum link lá, e a pessoa baixou e nem viu o que fez. E as pessoas não são obrigadas a terem certos conhecimentos, né? É evidente que a gente tem que tomar cuidado, por isso que é importante a gente estar ciente de como o golpe acontece. E aí então, depois, o que aconteceu, que a cliente não se recorda muito bem, é que o celular ficou com a tela preta alguns momentos, e a atendente dizendo que isso era normal, dizendo que inclusive era um protocolo de segurança, e citando normativas do Banco Central, com números corretos das normativas lá regulamentadas
fundamentações, enfim. O cliente passa a acreditar, né? Porque fala, pô, a pessoa me ligou, falou meus dados, a pessoa tá falando todas as normas da Anatel, tudo certinho. Você acredita naquilo. O problema é que depois que o celular ficou com a tela preta, aí a cliente reiniciou o celular, ela percebeu que o aplicativo do Nubank dela estava desinstalado. É lógico que ela desligou a ligação depois de alguns momentos ali, que ela acabou ficando muito, sei lá, nervosa, ela acabou ficando muito preocupada, muito desconfiada, ela desligou a ligação, só que aí já era tarde, porque enquanto ela estava com a ligação ali em andamento, já tinha acontecido um empréstimo de 20 mil reais no Nubank dela, que inclusive a golpista na linha dizia que tudo bem, não era para ela se preocupar no primeiro momento, porque como ela estava ali para fazer o setor de antifraude do Nubank, não tinha por que ela se preocupar, porque o Nubank estava agindo para resolver e esse empréstimo deveria então ser desconsiderado. Bom, enfim, aconteceu tudo isso aí. Depois que a cliente desligou a ligação, ela foi percebendo que o dinheiro começou a sumir e também começaram a aparecer compras do cartão de crédito dela. Enfim, os golpistas fizeram vários cartões virtuais no nome dessa cliente e consumiram então mais de 255 mil reais dela entre o dinheiro que ela tinha na conta, o saldo do cartão de crédito e até empréstimos que estavam liberados ali no aplicativo do Nubank. Nervosa com a situação, né, preocupada, ansiosa, ela abriu um boletim de ocorrências online para tentar se precaver, que é o básico que a gente faz numa situação como essa, e não conseguiu dormir bem. Imagina você numa situação dessa. No dia seguinte ela procurou uma delegacia para poder registrar isso de uma forma mais veemente e ela ouviu lá na delegacia que seria quase impossível de encontrar os golpistas, porque geralmente eles usam laranjas, enfim, então aí ela já pensou, putz, perdi tudo, mas antes de perder tudo ela levou o caso para a justiça, que é o correto, para que então ela pudesse acionar o Nubank judicialmente. Afinal de contas, esta parte é muito importante, o Nubank não agiu no sentido de identificar movimentações diferentes do habitual, movimentações suspeitas, porque todos nós temos um padrão de consumo que tende a se repetir. E quando a gente tem um consumo muito fora do padrão, normalmente o banco age no sentido de entrar em contato para perguntar se você está realmente fazendo aquela compra, né, e tudo mais, para evitar que fraudes como essas aconteçam. Então, a cliente não recebeu nenhum tipo de contato do Nubank de verdade para perguntar, olha, tá saindo um monte de Pix aqui da sua conta, estão criando um monte de cartão virtual na sua conta. É você? Porque se não for você, a gente já bloqueia antes de dar ruim. Mas não aconteceu isso aí, o Nubank deixou correr solto e a cliente ficou com um prejuízo que agora foi levado à justiça. O Nubank, por sua vez, se posiciona, emitiu vários comunicados dizendo que não vai se pronunciar sobre essa questão, que é uma questão judicial, e que está tratando o caso diretamente com a cliente por seus meios de contato oficiais. Então, por enquanto, ainda está embargada essa história, ainda está correndo na justiça. A cliente está pedindo uma indenização ali da ordem de 270 mil reais, que cobriria todos esses problemas. E, apesar dessa situação extremamente desgastante, dá pra gente dizer, de certa forma, que ela teve sorte, essa cliente que é a vítima da situação, que esse caso dela ganhou uma grande visibilidade, apareceu em diversas mídias grandes, né? Inclusive tá saindo aqui no YouTube, e alguns vídeos meus desse assunto acabam passando de 500 mil de visualizações, alguns não, né? Enfim, vai depender do quanto você tá disposto a divulgar essa informação para que mais pessoas, principalmente os seus familiares, corram menos risco de caírem num golpe como esse. E o Nubank, nesses comunicados que fez, disse lá que o aplicativo é seguro, que eles têm vários recursos de segurança, enfim, aquela história toda que foi feita por uma assessoria de imprensa para poder dar uma mitigada na situação, dizer que o Nubank não é inseguro, para os clientes ficarem tranquilos, mas a gente sabe que a história não é bem essa, porque não é a primeira vez que isso acontece, e em muitos casos, a gente vê reclamação sobre isso lá no Twitter, por exemplo, as pessoas não têm essa visibilidade desse caso e acabam perdendo dinheiro, porque o banco, na hora de resolver judicialmente, vai tentar fazer de tudo para não ficar com prejuízo. E aí, se o banco não fica com prejuízo, quem é que fica? Me responda você. Pois é, o cliente que sai como o errado da história, porque o cliente, é porque deu informação. Mas, cara, eu mesmo já quase caí num golpe desse, do golpista se passando por atendente do Banco Inter. Eu vou deixar na descrição, esse vídeo realmente foi bem longe, teve bastante visualização, porque no meu caso, o golpista entrou em contato comigo também, com uma voz bonita, falando corretamente, com meus dados, e ainda por cima o identificador de chamada do meu telefone mostrava o número da central de atendimento do Banco Inter, e o próprio golpista, sabendo disso, se valeu dessa informação me dizendo, olha, para confirmar que eu sou do banco mesmo, eu peço que você veja aí no seu telefone, o número que eu tô te ligando é o mesmo número que aparece atrás do seu cartão do banco, então você pode confirmar aí que eu realmente tô ligando da central do banco, até porque o número que eu tô te ligando é o mesmo número que tá aí marcado no seu cartão, certo? Eu olhei e realmente era isso, porque eles dão um jeito de mascarar o número de onde eles estão ligando para que apareça o número da central do banco, e aí o cliente acaba acreditando que é do banco e, enfim, muitas vezes o cliente acaba perdendo dinheiro, não importa o quanto você seja esperto ou não, todos nós estamos correndo risco
Então, por isso é importante divulgar essa informação. E Nubank, por favor, né? Não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que a gente vê casos assim. E é urgente que se coloque um tipo de antifraude no aplicativo que identifique movimentações anormais, porque qualquer pessoa está sujeito. O Nubank tem milhares e milhares e milhares de clientes, é um dos maiores bancos em número de clientes do Brasil, coloca propaganda na Copa do Mundo, coloca propaganda no Jornal Nacional e não consegue fazer um antifraude no aplicativo para que a pessoa que tem uma movimentação suspeita autorize a movimentação antes dela acontecer, porque evitaria um caso extremo como dessa cliente que está com esse prejuízo todo. E eu espero que, caso esteja tudo dentro da legalidade, essa cliente consiga uma boa indenização, porque realmente deve ser traumático, cansativo, muito estressante, e a pessoa perder várias noites de sono pensando que ela acumulou dinheiro durante um tempo para poder realizar desejos pessoais, sonhos, projetos, e de repente, por causa de uma ligação, o banco não consegue identificar um golpe e tudo vai pelo ralo, né? Eu sei que vai ter gente que vai comentar assim, mas a culpa foi dela, mas é difícil, cara. Eu já passei por uma situação de quase levar um golpe desse e é muito difícil você perceber. Mas ainda bem que agora isso está sendo divulgado amplamente, principalmente pelo Itaú, que está fazendo campanhas, né, falando que o banco não liga para pedir dinheiro, o banco não liga para pedir documentação, não pede dados. Então, para finalizar, para concluir, presta bem atenção que essa parte é provavelmente a mais importante deste vídeo. Sempre que um banco ligar para você, não importa o motivo, você não informa dados pessoais, você não confirma nada, você simplesmente vai desligar a ligação e você vai retornar a ligação no banco para verificar se existe alguma necessidade deles tratarem algo diretamente com você. Porque o golpista vai sempre tentar agir no seu impulso, ele sempre vai fazer uma coisa que vai te alarmar. E geralmente é dizer que estão identificando no momento uma tentativa de fraude na sua conta, que eles precisam agir imediatamente para que você fique tão alarmado que tente resolver isso de imediato. E não é na hora que você vai resolver isso, até porque se isso fosse acontecer, já era para o banco te notificar na tela do celular, no aplicativo, vinha uma notificação ali e não um antifraude te ligar. Né? Mas se te ligarem, você desliga e retorna pro banco, e aí você fala lá com o banco, porque se tiver alguma coisa grave, eles vão saber. Se não tiver nada grave, você se previne, tá bom? Comenta aí se você conhece alguém que já passou por uma situação semelhante, o que você faria nesse caso. E eu quero que muitas pessoas comentem, porque assim a gente consegue ter mais informações ainda aqui nos comentários de situações parecidas, para que a gente possa tomar providências sempre que isso acontecer, ou pelo menos que a gente conheça o máximo de golpes, para que nós fiquemos vacinados contra esses golpes. A única forma da gente não cair em golpe é conhecendo o golpe, e eu tô aqui sempre trazendo informações nesse sentido de te ajudar, tá bom? Se te ajudou, deixa o like, se inscreve, porque eu sempre trago informações assim aqui no canal, informações também sobre bancos digitais, contas digitais, planos de celular para você gastar menos dinheiro, enfim, eu tô aqui para te ajudar sem vender minha opinião. Eu não vendo minha opinião, eu não falo de coisas que me pagaram para falar, eu falo aquilo que eu realmente acho bom. É bom reforçar isso, porque tá cheio de canal aí falando de coisas que alguém tá pagando para ele falar. Não é meu caso, tá bom? Então é isso, agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!